Olá para todos, muito boa tarde. Cá estamos nós para mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, nas rádios da região. No programa de hoje vamos continuar com as entrevistas aos presidentes de Câmara do Distrito de Porto Alegre. Coube esta semana irmos até Fronteira e falar com o presidente da Câmara Municipal de Fronteira, Dr. Pedro Lancha. A fatura energética da sua empresa ou da sua casa é demasiado elevada? Procura soluções de energia mais eficientes e mais baratas? Então esta informação é para si. Porto Alegre recebe a primeira Mostra Internacional Tecnológica de Bioenergia em Portugal. Será a oportunidade ideal para contactar com empresas especializadas e conhecer de perto as melhores soluções disponíveis no mercado. Visita Bioenergia Portugal e comprove os benefícios que as ideias mais inovadoras lhe podem garantir. De 23 a 25 de maio, em paralelo com a Fairpor, no Nerpor em Porto Alegre, das 10 às 19. Mais informações em bioenergiaportugal.com. Estamos em mais um Espaço Cima e, como habitualmente, todas as semanas temos uma entrevista a um presidente de Câmara, por ordem alfabética. Esta semana coube Fronteira e, por isso mesmo, deslocámos-nos ao município de Fronteira para falar com o seu presidente, Dr. Pedro Namorado Lancha. É licenciado em Economia, foi chefe do Centro de Equipamento Aéreo do Corpo de Tropas Paraquedistas, é, portanto, um militar. Foi também chefe de departamento de uma fábrica de paraquedas e equipamento de instrução, chefe de departamento de instrução militar e formador de administração na Academia da Força Aérea. Foi também adjunto no gabinete do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Também teve como atividade empresário, é membro do Conselho Diretivo da CIMA, também membro do Comitê das Regiões, presidente da Comissão Política Distrital de Porto Alegre do PSD entre 2006 e 2009, membro do Conselho de Administração da Valnor desde julho de 2007, membro da Direção de Turismo do Alentejo desde 2009. É presidente da Câmara Municipal de Fronteira desde janeiro de 1994. Está, portanto, ao serviço deste município há 20 anos. Senhor Presidente, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por me ter recebido aqui na Câmara Municipal para mais uma conversa para o Espaço Cima. 20 anos à frente do município de Fronteira, é quase que uma vida. Como tem sido? Bem, tem sido entusiasmante e gratificante simultaneamente. Eu próprio, que sou fronteirense, encarei esta missão como uma missão, digamos, da minha vida, um pouco, e tenho dedicado intensamente as coisas, tenho tido resultados bastante razoáveis em tudo que me tenho envolvido, e isso vai-nos criando e vai-nos preparando e entusiasmando para continuar. Eu consigo, pela minha própria maneira de ser e pela minha formação, carregar baterias, como eu costumo dizer, com poucas coisas e diariamente. De modo que eu sinto o mesmo entusiasmo hoje que senti no primeiro dia e a mesma responsabilidade e a mesma obrigação, e já hoje me aconteceu, de chamar a atenção a tudo que me parece que não está correto e também de iniciar novos processos que continuo a fazer. Eu não consigo resistir a todo este envolvimento que me tem mantido à frente do município de Fronteira. Como é que um militar chega à política, se mete na política? Bem, aqui foi por circunstâncias, havia realmente eleições no ano em que eu saí da vida militar, mas pela experiência que tenho, eu julgo que um bom militar
um militar com os princípios que nós defendemos e que sabemos que existem na carreira militar, de integridade, de verticalidade, de seriedade, de disciplina, de capacidade de decisão, de planeamento, que é o que há muito pouco na vida civil, capacidade e conhecimentos de planeamento. Eu penso que um militar, nesse sentido, será uma das pessoas com mais possibilidades de ter bom êxito na gestão autárquica. Não digo na gestão partidária ou ligado ao partido e se ingrar a vida pela vida partidária, porque toda essa postura do militar não lhe permite mudar as cores de preto para cinzento ou para branco, e isso por vezes, penso eu, iria brigar um pouco com o próprio partido onde se estiver inserido. Agora, na vida autárquica, poucas pessoas chegam à frente de uma autarquia com conhecimentos e experiência de planeamento, com experiência de gestão de pessoal e recursos, com vontade e capacidade de decidir e de mandar, e capacidade de controle. Enfim, são tudo, e verticalidade e seriedade. E por isso hoje não estranho que um militar chegue a esta situação e tenha êxito nessa gestão. E 20 anos? 20 anos à frente da Câmara Municipal de Fronteira, vai ser o seu último mandato. Depois destes anos todos, depois da sua experiência profissional noutros setores de atividade, como é que vai ser o dia a seguir às eleições, Sr. Presidente? Bem, toda esta legislação que saiu antes deste mandato, portanto há 4, 5 anos, foi preparando emocionalmente e mentalmente de que era o momento de saída. Portanto, estou absolutamente calmo e preparado. Claro que não resisto a intervir até ao último dia, mas isso é próprio da minha formação e também sou pago para isso e elegeram-me para isso, para estar 4 anos e não para dar 3 anos ou 3 anos e meio ou menos 15 dias. É para estar a tempo inteiro. Irei ficar descansado, penso eu, aliviado e, claro, a pensar com certeza de ter algum tempo de reflexão e qual vai ser o meu percurso a seguir, que atividade vou ter. Não me estou a ver simplesmente a ler o jornal e a passar os dias ou ir visitar os netos. Penso que terei que ter qualquer ponto de interesse, alguma atividade pessoal, tenho ideias, mas também não quero precipitar, julgo que também preciso de algum relax e pensar um pouco melhor e decidir a seguir. Portanto, dentro do próximo ano, penso que irei definir um pouco a minha atividade, será mais com uma ocupação maior ou menos, mais aliviada, mas alguma coisa de fazer com certeza. Sabíamos há uns meses atrás que, portanto, não se podia recandidatar em Fronteira, mas passou-lhe na cabeça, se por acaso a lei assim o permitisse, candidatar-se noutro município. Apesar de não ter sido, digamos que, uma notícia formal, uma divulgação formal da sua parte, era verdade que o senhor queria candidatar-se à Câmara Municipal de Estremoz? Não, nunca assumi essa candidatura. Houve realmente contactos e, no próprio dia desses contactos, houve alguma precipitação de alguém, e foi alguém de Évora, e que deixou passar que haveria essa hipótese para os jornais. Nunca dei uma entrevista, nunca digamos que, assumi e nunca aceitei. Portanto, isso esteve sempre fora de causa e até não é muito simpático para quem se possa vir a candidatar a Estremoz que apareça, que estas notícias vão surgindo, porque com certeza que é sempre incómodo. Além disso, fui convidado para outros sítios e tive o cuidado de dizer, nem sequer
deixem que isso apareça, porque já me aconteceu isto em relação aos tremores e também não gosto e não é agradável que isso apareça, de maneira que parei sempre essa questão. Portanto, não concorda definitivamente com a limitação de mandatos? Acha que é o povo, são os munícipes que deveriam dizer em votação se queriam que continuasse aquela pessoa ou não? Portanto, não concorda mesmo com a limitação de mandatos? Sim, claro que não concordo. Se bem que, se agora alterassem a lei, já não voltava atrás, já não me candidatava. Assumi, interiorizei e há realmente já tempo suficiente para dar lugar a outras pessoas. Agora, não concordo. Não concordo porque é passar um atestado de minoridade e de incapacidade a uma população e até tirar-lhe o direito de escolherem. E, por outro lado, também a nós, autarcas e presidentes de Câmara, é que como que indiciar que há uma grande hipótese de nos deixarmos viciar e de haver corrupção, etc., quando, não concordo todo, a corrupção pode ser no primeiro dia do mandato, tanto como pode ser ao fim de 3 mandatos. E, aliás, há aí um aspecto, e pelas notícias que vamos vendo, e em 2 ou 3 situações no país, que não merece a pena aqui estar a pormenorizar o nome das pessoas ou das cidades, que alguma corrupção, ou até, não digo corrupção em termos de interesse pessoal, até em termos de interesses partidários, de comprar votos, normalmente esse trabalho era feito pelo vice-presidente. E estou-me a lembrar dos outros casos que vieram na comunicação social há pouco tempo. Ora, esse vice-presidente que praticava esses atos pode candidatar-se e manter-se à frente do município onde isso aconteceu. Ao passo que o presidente de Câmara, que provavelmente não tinha nada a ver com isso, não pode continuar. De maneira que também até isso é muito falível essa lei em termos de conseguir, digamos que, moralizar alguma coisa. A fatura energética da sua empresa ou da sua casa é demasiado elevada? Procura soluções de energia mais eficientes e mais baratas? Então esta informação é para si. Porto Alegre recebe a primeira Mostra Internacional Tecnológica de Bioenergia em Portugal. Será a oportunidade ideal para contactar com empresas especializadas e conhecer de perto as melhores soluções disponíveis no mercado. Visita Bioenergia Portugal e comprove os benefícios que as ideias mais inovadoras lhe podem garantir. De 23 a 25 de maio, em paralelo com a Fairpor, no Nerpor em Porto Alegre, das 10 às 19. Mais informações em bioenergiaportugal.com. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Sr. Presidente, vamos agora voltar 20 anos atrás. Era muito diferente o Concelho de Fronteira do que é hoje? Claro que passaram 20 anos, até independentemente de... Mas conseguiu concretizar todos os seus sonhos de há 20 anos? Sabe, eu quando entrei realmente fiz um ponto de situação do Concelho e, aliás, só me candidato porque a grande parte da população dos vários setores que me encontravam na rua quando eu vinha, porque eu morava e trabalhava em Lisboa, que aqui vinha, me iam dizendo que havia necessidade e que estava isto, estava aquilo, e tudo corre mal, e enfim, acabei por decidir candidatar-me pensando que podia dar aqui algum apoio e ser importante para a mudança da situação. Claro que logo no início
Fiz um plano de desenvolvimento em que analisei tudo o que eu achava que estava mal e o percurso por onde se deveria seguir, quais os vetores, tendo consciência que é um conceito pequeno, mas tudo isso, principais vetores, fui realizando ao longo desses anos. Não demoraram 1 ano ou 2 como eu gostaria, mas demoraram se calhar 20, pela razão da dimensão e da capacidade financeira do município. Mas, de qualquer forma, há pessoas que me dizem: vais-te embora, também deixas tudo feito. Não é verdade, porque tudo o que se faz normalmente pede e exige o seguimento e outras obras ou outro tipo de organização na sequência daquilo que fizemos. Portanto, isto é evolutivo e há sempre tanta coisa para fazer. Mas há 20 anos, quais eram as suas prioridades? Primeiro que tudo e a primeira que toda foi regularizar a situação financeira do município, que ficava logo retido na Caixa Geral de Depósitos uma percentagem muito grande. Depois a dívida era não sei quantas vezes, várias vezes superior à que a lei permitia, e aqui há receitas que vinham do Estado. Depois havia empresas por receber há anos, havia obras por pagar há 20 anos, e fiz acordo com essa gente toda, fui pagando diluidamente e durante o primeiro mandato consegui controlar a situação financeira da Câmara, que era realmente bastante grande. Depois era a parte pessoal. Não havia qualquer pessoa com formação, uma única com formação no município. Todos os funcionários tinham, por exemplo, na parte administrativa, tinham o mesmo nível. Era tudo oficiais do mesmo nível, não havia um chefe de secção, não havia diferenciação disso. Portanto, havia um problema de organização. No Parque de Máquinas não havia uma única viatura que andasse. Excepto, e andava mal, aquela que o Presidente utilizava, que era um carro já com uns anos e muito degradado. Eu recordo que fui um ferro velho aqui num concelho ao lado, comprar um motor para uma Peugeot 504 para começarmos a tapar os buracos das ruas. Portanto, tudo isso. Depois, como eu digo, havia dinheiro a devolver ao quadro comunitário, e bastante, porque no primeiro quadro comunitário, a partir dali passou a ser um funcionário diferente, mas havia uma intenção de um projeto e o dinheiro era antecipado à realização desse projeto. Ora, o Conselho de Fronteira, o município, tinha recebido verbas que não tinha utilizado, o quadro comunitário estava a fechar e teria que devolver, e eu em 2 meses comprometi-me a fazer apressadamente todas aquelas obras que normalmente eram coisas ligadas às estradas. Equipei com algum equipamento o município e preparei algumas pessoas e consegui não devolver esse dinheiro, tendo custos para comprar algum material, mas ficou o trabalho feito e custou menos dinheiro. Portanto, isto foram todas estas primeiras coisas. Depois tínhamos, em todas as áreas, na área da saúde, não tínhamos mínimas condições de dignidade. O centro de saúde era num edifício muito antigo, sem quaisquer condições, as escolas, não havia bombeiros. Tudo isto eu, no final do primeiro mandato, escrevi, ainda uma vez, a título um pouco, e era o que eu sentia, mas a título de graça, tiveram o cuidado de deixar tudo para eu fazer. De maneira que realmente o Conselho de Fronteira era o mais, com o desemprego maior, era considerado o concelho mais atrasado do distrito. Toda a gente que é dessa geração se lembra perfeitamente dos problemas que aqui havia. Aqui só aconteciam notícias ruins, tudo isso acontecia, foi nas escolas, com aquela situação dos miúdos da SIDA, etc. A SIDA não, que eram... tinham, como é que é o termo agora? Pronto, não interessa. Diga? Não, eles poderiam vir a ser infectados, portanto, eles tinham esses problemas. Enfim, havia aqui uma certa problemas que houve. E tudo isso, enfim,
fomos regularizando e penso que hoje a imagem do Conselho mudou totalmente, ninguém se lembra já do que aconteceria aqui por aqui nessa época e ganhámos, penso, a prestígio a nível regional. Portanto, sai com certeza com a sua consciência tranquila de que tudo fez para que os municípios de Fronteira tenham e demonstra, portanto, a votação e os mandatos que lhe deram. Já agora há pouco falou em prestígio. Também conseguiu arranjar eventos que levaram Fronteira, o nome de Fronteira, por este país e por esse mundo fora, que é o caso da Baja e de outros eventos. Sim, porque eu muito cedo pensei que estes municípios pequenos precisam de ter alguma visibilidade para poderem ambicionar algum desenvolvimento e atrair quer visitantes, quer pessoas que se instalem com pequenas empresas, etc., que instalem aqui os seus interesses. Toda a gente, e com facilidade, tenta fazer uma feiras, as que se ingraram, têm o seu espaço e as suas datas. Hoje, iniciar uma situação dessas não é fácil, como fica muito cara e muito dispendiosa, e felizmente tivemos a sorte de idealizar a prova das 24 horas, a pista das 24 horas, até porque o único recurso que tínhamos era uma passagem por aqui da Baja de Porto Alegre. E era nesse dia que se juntavam aqui alguns milhares de pessoas e que mexiam um pouco a restauração e com o comércio local. E a maneira de se centrar aqui mais tempo e bastante gente e dar visibilidade foi idealizar esta prova, que é a única no país e praticamente no mundo, e a melhor do mundo, porque só há uma perto de Paris. E é para continuar. E é para continuar, com certeza que sim, as estruturas e as infraestruturas estão montadas, há experiência, há um acordo com o Automóvel Clube, que penso eu, e com certeza que terá todo o interesse em seguir, e não estou a ver que alguém, embora tenha sido muito atacado pela oposição no início, mas isso eram questões aqui de guerras, penso eu, locais, porque qualquer dessas pessoas hoje, se eu estivesse na Câmara, não ia de certeza, e era uma asneira acabar com isso. Entretanto, criámos também umas outras provas. Nós, tendo a Cordelaria da Altera aqui ao lado, muito cedo pensei que toda a região deveria também trabalhar e ter alguma tradição, alguma experiência no cavalo, não só porque aqui, quer turismos rurais, quer este ambiente rural, é propício e enriquece bastante aqui a região, como também dá força à cordelaria, porque a cordelaria isolada é diferente de ter uma região envolvente que se dedica e que tem experiência e que tem tradição nessa área. Depois também, e vou pensando nesse tipo de atividades, e também criámos aqui uma escola de balonismo. Também há 18 anos, ou 17, iniciámos aqui um encontro de balões. Nunca, nem a Associação de Municípios, que agora Cima é herdeira, nem o turismo aqui de São Mamede, nunca tivemos qualquer apoio para essa atividade dos balões. De qualquer forma, em todo o Alentejo hoje, não há nada promocional do Alentejo, seja filme, seja panfleto, que não tenha um balão de ar quente. E esse balão hoje é um pouco a imagem do Alentejo, porque sempre percebi que tem realmente condições extraordinárias, quer climatéricas, quer em termos de espaço aéreo, também em termos de orografia para aterrar, quer para principiantes, quer para pessoas que vêm passear, e que aqui seria um sítio ideal para centrarmos esta atividade e garanto-vos, ou pelo menos estou convencido, que vai ser esta escola de balonismo, que é a única em Portugal, que vai ser uma das grandes escolas da Europa nesta área e que vai atrair muita gente aqui ao Alentejo. Sr. Presidente, o Conceito de Fronteira não é exceção, com certeza. Estamos a atravessar uma grave crise, não só regional, não só nacional, mas até também mundial, há quem também chama assim. Mas pelo facto de Fronteira ser um concelho do interior do país, estar no Alto Alentejo,
Quais são as grandes dificuldades com que se depara aqui no dia-a-dia fronteiro? Bem, os maiores problemas aqui no interior e aqui em fronteira são, sem dúvida, a questão do emprego. Tenho uma população que, se tiver garantido a sua subsistência com o emprego, mesmo não seja um emprego por aí além em termos de receita, é uma população que convive, que se dedica a todo o tipo de atividades culturais com facilidade e que intercomunica. Portanto, não há aqui, como noutros concelhos em volta, uma grande separação entre classes ou entre maneiras de viver, sei lá, entre as pessoas que já têm formação superior ou não, ou que têm alguns bens maiores. Não, aqui até vive-se e integra-se com facilidade. Portanto, as pessoas vivem mais ou menos em comunidade com alguma facilidade. Portanto, o maior problema é realmente garantir a subsistência das pessoas, que estamos neste momento a fazer um esforço bastante grande, porque aproveitando tudo o que há e que tem estado a surgir em termos de... Mas há muito desemprego aqui. Qual é a taxa aqui do município de Fronteira? A taxa do município de Fronteira é muito igual à dos outros aqui em volta. Agora, como eu disse, nós estamos a tentar, e com algum custo para a Câmara, com certeza, aproveitar tudo o que é oferta do Instituto de Emprego, principalmente através do Estado. Fora disso, claro que nós tínhamos aqui iniciado um percurso com infraestruturas, estávamos a atrair algumas empresas para instalarem-se em Fronteira, há uma ou outra que depois não aguentou, tínhamos uma empresa aqui razoável que era subsidiária de uma outra grande empresa, que era a Delphi a nível do país fechou, ora aqui foram logo 50 ou 60 postos de trabalho de uma vez. Tínhamos também uma empresa francesa que iria e que estava a preparar tudo para se instalar aqui e que iria criar numa primeira fase 100 postos de trabalho para depois 200, e era tudo para gente nova e a nível 12º anos, era na área da indústria farmacêutica, estava tudo já acordado, a Câmara iria fazer o pavilhão, enfim, portanto, isso parou bastante essa atividade. Em termos do município em si, somos pobres, habituámos a ser pobres. Sim, mas têm com certeza, como os outros municípios, uma política social. De que maneira é que o município pode ajudar as pessoas que neste momento estão mais carenciadas? Eu penso que a melhor maneira é, sem dúvida, o criar-lhe uma atividade e uma receita para que em todas as famílias haja pelo menos alguém a receber dinheiro, porque eu julgo que nestes sítios ainda não estamos naquela situação de criar uma cantina e distribuir alimentação. Eu acho que isso seria, aliás, até seria muitas vezes a portadora de alguns vícios e de algumas coisas, quando muito, e também o faremos e fazemos através das Santas Casas, numa outra situação que é detectada mais pontual, nós apoiarmos. Mas, vendo esta situação das pessoas garantirem a sua subsistência através de um ordenado, penso que é a melhor maneira e penso que está mais ou menos controlado. Agora, com uma série de gente que estamos a conseguir integrar através do Instituto de Emprego, penso que também a situação não é assim tão dramática. Claro que depois há toda uma situação em todo o país, e aqui também com certeza, daquelas famílias que até tendo emprego viram o seu rendimento diminuir e que tinham encargos, e que aí é mais difícil detectá-los e arranjar forma de os acompanhar e de lá chegar. Aí também essa dificuldade de uma série de gente que não é tão fácil de ajudar, não é? Como é que vê o país? O país... Com alguma esperança? Eu sou uma pessoa normalmente otimista e que gosto de encarar as dificuldades e de assumir e de combatê-las. Portanto, o otimismo não é, digamos, exagerado a pontos de pensar que isto se vai resolver muito rápido, mas julgo que os portugueses serão obrigados, pelas circunstâncias,
a mudar bastante a postura que tem perante o trabalho, perante... Eu julgo que isto é tudo a todos os níveis, desde o trabalhador mais pobre até ao administrador mais da maior empresa e até aos políticos. Tem que se mudar toda esta postura de encarar o trabalho e a vida e o consumismo e tudo isso. E eu recebi uma Câmara dessa maneira e penso que a estou a transmitir de outra. Tudo o que era dívidas, tudo o que era vícios, eu julgo que consegui acabar com eles e de tal maneira que é o município que menos dinheiro recebe em todo o distrito e que paga fornecedores o ano passado uma média de 12 dias. Portanto, não temos esses problemas e foi tudo fruto de controle e de bom senso e de orientação e de gestão, não é nada. Mesmo agora com estes cortes que vão sofrer no Orçamento de Estado? Sim, o município de Fronteira, por exemplo, em execução do quadro comunitário, foi o único que teve acesso na última candidatura à Bolsa de Mérito. Estamos a executar, ainda agora, semana passada, nos aprovaram mais um projeto que é uma ponte sobre a Ribeira Grande e que liga a Fronteira à Cabeça de Vide e continuamos a aprovar e a ter as contas em dia e não recorrer ao apoio do Estado como alguns tiveram essa necessidade. Agora também há uma... e tivemos uma grande ajuda, entre aspas, do governo anterior com aquela lei das finanças locais em que... mas até nem ponho as culpas no governo, ponho mais na região e na CCDR, em que conseguiram tirar-nos durante 4 anos 1 milhão e tal de euros nessa altura. E continuamos a ser os que menos recebemos, até porque a lei está muito antiquada e não está a ser, não tem a maior parte dos dados atualizados. Mas mesmo assim, nós conseguimos trabalhar e funcionar e isso não me mete qualquer medo de gerir a Câmara por falta de dinheiro, não pensava. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Primeira Mostra Internacional de Bioenergia em Portugal, de 23 a 25 de maio, no Parque de Feiras e Exposições do NERPOR. Primeiro Congresso Internacional de Bioenergia, workshops, visitas técnicas, Bioenergia Portugal e FERPOR, em Porto Alegre. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. O Sr. Presidente tem sido eleito nestes mandatos pelo PSD, neste momento é o PSD, com uma coligação com o PP que está no governo, não se deve com certeza inibir, porque neste momento já não tem, digamos que, responsabilidades públicas perante o partido, uma vez que não se pode candidatar ou recandidatar à Câmara de Fronteira. Mas qual é a sua leitura que faz desta gestão, desta governação de Dr. Pedro Passos Coelho? Bem, eu começo por dizer, a culpa disto tudo foi do partido que teve 15 anos no governo e das desvarios que por aí houve e que levaram o país a isto e que eu tinha cá em Fronteira e que há por aí por todo lado. Há uma coisa que eu acho que deveriam começar por fazer. Era, aqui há 5, 6 anos, no governo anterior, criar os institutos. E entraram para o Estado milhares e milhares e milhares de pessoas sem concurso público, em que o ordenado era negociado entre o chefe de serviço e a pessoa, e que estão por aí espalhados. Essa gente devia ser tudo despedida porque está tudo ilegal no Estado. E escusavam de andar a incomodar os outros. E são milhares e milhares. Agora, em termos da pergunta mais direta e da gestão, não há nenhum governo que possa fugir a esta questão de termos que pagar e ter que cumprir e termos que trabalhar. Se não há hipótese. Eu só penso que Pedro Passos Coelho terá pensado mal ou falhado a não ter pegado em 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 políticos,
mais experientes e integrá-los na equipa de técnico. Mesmo sendo de outras áreas políticas? Não, na altura com certeza que seriam prioritariamente da área do governo. Não é? Sim, como se fala tanto num governo em que se fosse buscar cada um de sua área, que fosse mais competente nessa área. Não, portanto, no PSD... Claro. Pessoas que sejam de confiança, porque quando correr alguma coisa mal, depois aquilo não dura muito e vê-se até os abanões, digamos assim, dentro de qualquer coligação. Agora, foi sempre entre as coligações, e vemos na Europa, quando acontecem coligações, há sempre estas questões. Portanto, teria que ser gente de confiança. Mas isto para quê? Para enquadrar melhor politicamente até a comunicação que toda a gente vai dizendo, e realmente é verdade, e até prevenir determinado tipo de precipitações e de notícias e de atitudes que, se calhar, se tivesse ali 2 ou 3 pessoas de confiança dele e do partido que enquadrassem melhor tudo isto. Agora, este passo tinha que se passar, vamos ver, e aí é que a minha expectativa é se o país e o governo que está têm a capacidade de aproveitar as mais-valias que têm deste trabalho para agora se conseguir lentamente, que não pode ser de outra maneira, passar por uma fase de desenvolvimento com alguma consolidação que permita realmente tirar as pessoas e as empresas e o país da situação em que está. E os candidatos nas próximas eleições em outubro, nas autárquicas, vão sofrer com certeza com isso, os candidatos do PSD, é óbvio. Não tenho assim tanta certeza e vamos ver o que é que vai. As pessoas não misturam. Principalmente aqui no interior. Daí que eu não concordar com esta lei eleitoral das autarquias ter surgido desta forma, porque as pessoas sabem distinguir bem e ver quando as pessoas estão a cumprir ou não. Eu não sei se... Claro que há aquele sentimento de que o PSD ou coisa que valha, mas consegue-se gerir uma Câmara sem, e as pessoas percebem isso. Eu estou aqui há 20 anos, 16 foram com um partido da oposição e eu nunca deixei de fazer aquilo que, mesmo com muitas contrariedades me quisessem criar, eu consegui gerir a Câmara e ter algum êxito e fazer as coisas. Portanto, as pessoas escolhem e quando tiverem de decidir, veem se têm credibilidade ou não têm a pessoa e esquecem um pouco a verdade. Lisboa, Porto, cidades grandes que não há um contacto tão direto com o candidato, provavelmente terá mais influência. Não quer dizer que não tenha algum. Agora, em caso de dúvida, se o candidato não convencer claramente que é superior a outro, por vezes as pessoas, em caso de dúvida, voltam ao seu clube e então, mas isso já é porque terão dúvidas. Porque se decididamente perceberem que aquela pessoa é mais capaz e que lhe defende melhor os interesses do município, talvez não haja assim esse desastre como estão a pensar ou vão por aí dizendo. Sr. Presidente, nós estamos quase a terminar e, como sempre, nestas conversas aos senhores Presidentes, acabo sempre a nossa conversa ou a entrevista falando da CIMA. A Fronteira faz parte também da CIMA, aliás, como os outros concelhos do Distrito de Porto Alegre. Acho importante estas comunidades municipais, intermunicipais, para a vida dos municípios? Acho que sim, que terá que haver um órgão, digamos que acima dos municípios, que concentre algumas e cria algumas sinergias dentro dos municípios. Mas há aqui uma situação que não deveríamos esquecer no país inteiro, não é aqui só no distrito, é os municípios e o municipalismo em Portugal. Nós não podemos ir copiar o que se faz em França ou em Espanha ou noutros lados, que era o caso, por isso é que eu nunca acreditei na regionalização, porque nós iríamos copiar o que tem 30 anos e que está mais que provado que tem muitos defeitos, não teríamos capacidade para fazer uma triagem do que era bom e o que era mau, e o municipalismo em Portugal é diferente do resto da Europa. E uma tentativa de anular
que é o que se está a fazer, toda a capacidade de intervenção e anular os municípios, é perder uma história e uma experiência muito grande e que provavelmente sairá cara às populações locais. Porque todas estas concentrações mais longe do município vão desertificar totalmente o interior, que é o que acontece com a regionalização, é desertificar. Ou seja, haverá polos que poderiam ser, no caso das regiões 5 ou 6, no caso das comunidades 10 ou 12 ou 15, mas esses polos depois sugam tudo o que está em volta. Porque depois a tendência vai ser onde se encontrar, chama-se agora comunidade ou outro tipo de figura que centre, digamos, essa capacidade de intervenção. Agora, as cimas deveriam ter ido mais por tudo o que é sinergias entre os municípios. Eu lembro-me que uma das primeiras coisas que a Associação de Municípios ainda fez foi querer substituir o Instituto do Desporto, os clubes, tudo fazendo jogos do Norte Alentejano. Nunca concordei com aquilo, porque íamos substituir claramente as escolas e os clubes. Depois, e fui uma das pessoas que propôs isso, alterou-se um pouco a filosofia dos Jogos do Norte Alentejano para atividades que os outros associações e não abrangem, como com os séniores, etc. Pronto, já concordo. Agora, criar ali uma superestrutura que diminua a capacidade de intervenção dos municípios e que lhe sugue todas as verbas disponíveis, tenho algumas dúvidas com aquilo. E depois a maneira como apareceu agora a administração da cima, com aquela Assembleia que para mim não é funcional, e até a própria direção, julgo que estava muito melhor quando era a Associação de Municípios, em que haviam 5 presidentes de Câmara na direção, em proporção aos partidos que tinham câmaras aqui no distrito, e era mais fácil reunir, mais fácil decidir, mais fácil trabalhar, e depois também a Assembleia, porque a gente sabe que as Assembleias Municipais não têm nestes concelhos uma atividade regular, têm 4, 5 reuniões, não estão perfeitas, nem de perto nem de longe as pessoas integradas nos assuntos, e depois vão para lá discutir política, e isso então reanimem a Assembleia Distrital, que está, digamos, totalmente anulada, e essa sim dá para discutir política. Agora, a Associação de Municípios é para dar mais valias, para com menos dinheiro as câmaras terem mais serviços, e há em muitas áreas que se pode fazer perfeitamente. Hoje não justifica uma série de serviços e técnicos em cada câmara pequena, e acima pode resolvê-lo. Agora, ser acima, passar a ter a decisão e a visão do distrito, sendo a região, digamos assim, não sei se isso irá ter bons resultados. Sr. Presidente, chegamos então ao fim. Muito obrigada, foi um prazer conversar consigo. Quero lhe desejar as maiores felicidades e tudo de bom. E até uma próxima oportunidade, quem sabe em que função. Pois, ok, obrigado pela vinda aqui, e cumprimentar todos aqueles que nos ouvirem, e também cumprimentar acima por esta, que isso é importante, dar visibilidade às câmaras, que no fundo representa, e todo ao espaço autárquico, e com certeza que com o tempo e com a experiência irão a pouco e pouco, até porque os presidentes de Câmara têm uma palavra a dizer, selecionando bem quais são as áreas de intervenção e enfim, e que o distrito seja beneficiado com todo esse trabalho que se está a desenvolver agora pela cima. Muito obrigada. E estamos a chegar ao fim de mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Hoje conversamos com o Dr. Pedro Lancha, Presidente da Câmara Municipal de Fronteira. Na próxima semana iremos até
ao Gavião, falar com o Presidente da Câmara Municipal do Gavião. Entretanto, não esqueça, esta semana, a partir de quinta-feira, dia 23 e até sábado, dia 25, no pavilhão do NERPOR, a Bioenergia Portugal 2013 vai alistar em paralelo, em simultâneo, com a FERPOR, só que a FERPOR vai de 23 a 26 de maio no pavilhão do NERPOR. Não perca então estas duas mostras, a FERPOR e a Bioenergia Portugal 2013, em Porto Alegre, de 23 a 26 de maio. É tudo por hoje. Tenha uma muito boa tarde. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde. Primeira Mostra Internacional de Bioenergia em Portugal, de 23 a 25 de maio, no Parque de Feiras e Exposições do NERPOR. Primeiro Congresso Internacional de Bioenergia, workshops, visitas técnicas, Bioenergia Portugal e FERPOR, em Porto Alegre.